Alfa Cursos Pós-Graduação em Regência, Maestro Roberto Farias, videoaula número 5, Musicologia, dando sequência à apresentação do artigo científico A Musicologia enquanto Método Científico de Paulo Castanha, prosseguimos. Lexicografia e terminologia. A lexicografia tem como objetivo organizar e esclarecer o significado de termos de interesse musical, incluindo também informações biográficas sobre músicos, em obras geralmente denominadas dicionários ou enciclopédias. Essa tendência em música iniciou-se já no século XV, porém começou a se desenvolver mais intensamente a partir do pensamento enciclopedista do século XVIII, chegando-se à publicação de grandes obras no século XX, como A Música na História e no Presente, de Friedrich Blume, 1949, o Harvard Dicionário de Música, de William Appel, 1969, o Riemann Lexo da Música, 1967, ou o New Grove Dicionário de Música e Músicos, de Stanley Sadie. De acordo com Vincent Douglas, 1980, alguns dicionários musicais, como o Dicionário de Terminologia Musical de Willibald Gerndt, 1972, adotam o conceito das famílias terminológicas, que envolve a análise histórica de termos, enquanto outros preocupam-se com a configuração dos termos nos diferentes idiomas, com sua origem etimológica ou com o seu significado ao longo da história. Todos, no entanto, possuem o objetivo de apresentar ao pesquisador informações resumidas, claras e objetivas acerca de um determinado assunto, com a finalidade de permitir o rápido esclarecimento de questões ligadas à terminologia musical ou aos compositores abordados. No Brasil, os primeiros exemplos do gênero foram os dicionários de Rafael Coelho Machado, várias vezes reimpresso, 1842, 1855, 1865, 1909. Isaac Newton, 1904, J.B. Ferreira da Silva, 1921, Alexandre Gonçalves Pinto, 1936 e Marisa Lira, 1938. Alguns dedicados somente a termos e outros apenas a biografias de músicos. A partir da década de 1940, surgiram vários trabalhos nessa tendência, incluindo a tradução de obras estrangeiras, com destaque para os de Maria Luísa de Queiroz Santos, 1942, Mário de Andrade, edição póstuma de 1989, Pedro Sinzig, 1947, e reimpresso em 1959, Letícia Pagano, 1951, Luiz Cosme, 1957, e os 3 livros de Ari Vasconcelos, 1964, 1977 e 1991. A obra brasileira mais completa do gênero, no entanto, é a Enciclopédia da Música Brasileira, 1977, reimpressa em 1999, que mescla informações sobre termos e autores. De herança principalmente positivista, a lexicografia brasileira tem uma razoável produção, porém faltam trabalhos de maior completude sincrônica e diacrônica e, sobretudo, uma política de renovação, uma vez que as obras impressas são usadas por décadas até darem lugar a outras, nem sempre tão completas do que se esperavam. Organologia e iconografia. Desde o século XVII são impressos trabalhos sobre instrumentos musicais
como no Sintagma Musical de Michael Pretorius, 1618, nos livros de Mersenne, 1636, e Kirchen, 1650, e no Gabinete Harmônico de Filippo Bonanni, 1723. Segundo este último, o primeiro tratado de organologia a descrever instrumentos africanos e brasileiros. De acordo com Vincent Douglas, 1980, entretanto, o termo organologia foi introduzido por Nicolas Bessarabov somente em 1941, embora esse tipo de atividade já viesse sendo praticado como metodologia científica a partir do sistema de classificação de instrumentos apresentado por Kurt Sachs e Erich von Hornbostel, e no Real Lexicon de Instrumentos Musicais de Kurt Sachs, 1913. Impulsionada pelo surgimento das coleções de instrumentos musicais em museus europeus a partir da segunda metade do século XIX, a organologia serviu tanto a propósitos musicológicos, especialmente ligados à reconstrução, ao estudo da sonoridade ou da técnica de execução de instrumentos antigos, quanto etnomusicológicos, estes mais preocupados com a compreensão dos contextos nos quais os instrumentos musicais estão envolvidos. A iconografia, por sua vez, é o estudo de fontes visuais relacionadas à música, as quais apresentam informações sobre instrumentos musicais e suas formas de execução, número e tipos de intérpretes, formas, dimensões e características dos espaços de apresentação musical em teatros, igrejas, residências ou ao ar livre, figurino e cenários operísticos, etc. Estudos iconográficos de caráter científico já eram realizados por Guillaume André Voyoteau, 1759-1839, que estudou a música egípcia a partir de ilustrações de instrumentos musicais em construções milenares. Porém, no século XX, surgiram as coletâneas de informações iconográficas de interesse musical, como o História da Música em Imagens de Kinski, 1929, e outra História da Música em Imagens, 1961, obra em vários volumes iniciada por Henrik Blesser e Max Schneider. Após essa fase exclusivamente positivista, surgiu uma iconografia mais analítica e interpretativa, em trabalhos como os de Howard Meyer Brown, Alexander Buchner, Reinhold Hammerstein e outros, que estudaram mais o significado das informações do que sua configuração. A partir do momento em que a iconografia tornou-se um eficaz método de pesquisa musicológica, surgiu a necessidade de uma sistematização internacional de fontes, surgindo em 1977 o RIDIM, Repertório Internacional da Iconografia Musical, destinado a catalogar as fontes iconográficas conhecidas e, portanto, facilitar sua localização e consulta. No Brasil, tanto a organologia quanto a iconografia são pouquíssimo desenvolvidas, com destaque para trabalhos de Elza Camus, Marcelo Martiniano Ferreira e Rogério Budaz na primeira categoria, Mercedes de Moura Reis Pequeno e Fernando Binder na segunda. São raras e muito pouco estudadas as coleções brasileiras de instrumentos musicais em museus e não existem inventários brasileiros de fontes organológicas ou iconográficas, sendo ainda raros os repertórios nas duas categorias,
com destaque para os livros Instrumentos Musicais Brasileiros, 1988, e Modinha, Raízes da Música do Povo, 1985, e para o catálogo 3 séculos de iconografia da música no Brasil, 1974. De modo geral, surgiram duas opiniões sobre a maneira de se executar a música anterior ao seu tempo. A primeira delas defende uma execução a partir das convenções modernas, enquanto a segunda, a produção de uma sonoridade próxima à que foi ouvida pelos ouvintes na época da composição das obras. O estudo das práticas interpretativas com finalidades musicológicas atendeu à segunda necessidade e envolveu a pesquisa de antigas técnicas de execução instrumental e de convenções interpretativas, como ornamentação improvisada, realização de música ficta ou baixos cifrados, significado de indicações de dinâmica e agógica, etc. De modo geral, surgiram duas opiniões sobre a maneira de se executar a música anterior ao seu tempo. A primeira delas defende uma execução a partir das convenções modernas, enquanto a segunda, a produção de uma sonoridade próxima à que foi ouvida pelos ouvintes na época da composição das obras. O estudo das práticas interpretativas com finalidades musicológicas atendeu à segunda necessidade e envolveu a pesquisa de antigas técnicas de execução instrumental e de convenções interpretativas, como ornamentação improvisada, realização de música ficta ou baixos cifrados, significado de indicações de dinâmica e agógica, etc. Importantes trabalhos nessa tendência foram publicados a partir do início do século XX, como o de Arnold Dolmetsch, sobre a interpretação da música dos séculos XVII e XVIII em 1915, o de Beitschlag, sobre ornamentação, 1908, e o de F.T. Arnold sobre baixo cifrado, 1931, seguindo-se importantes contribuições de Robert Donington, Thurston Dart, Frederick Newman, Saul Babbitts, Michael Collins, Putnam Eldridge e Nicholas Harnoncourt, entre outros, como informa Vincent Douglas, 1980. Em geral, esses trabalhos dedicam-se preferencialmente à música anterior a 1750, sendo mais raros os estudos sobre a música posterior a essa fase, como o trabalho de Paul e Eva Badura Skoda sobre a música para teclado de Mozart. No que se refere ao Brasil, os estudos sobre as antigas convenções de execução musical no país são quase nulos, sendo exceções os de Vitor Gabriel, Sérgio Pires e Marcelo Fagerland. Como a pesquisa das práticas interpretativas referentes à fase posterior a 1750 é mais rara no panorama internacional, o desenvolvimento metodológico nesse sentido não foi suficientemente grande para respaldar as pesquisas no Brasil, cujo repertório começa a surgir justamente na segunda metade do século XVIII. Por conta disso, várias interpretações da música antiga brasileira têm utilizado procedimentos mais comuns em época anterior a 1750, em função do maior conhecimento disponível para essa época. Estética e crítica. A estética musical procura estudar o significado da música nos diferentes períodos históricos, a noção de beleza e de excelência nas obras musicais, o papel social da música, o impacto do meio no desenvolvimento musical e outras questões ligadas às relações entre a música e o homem. Abordagens estéticas da música foram feitas por pensadores
desde a Grécia Antiga até os períodos mais recentes, mas foi com a assim denominada doutrina dos afetos que os estetas iniciaram reflexões mais profundas sobre a música a partir do século XVII. Interpretações emotivas e programáticas foram comuns no século XIX, mas a teoria de Eduard Hanslick sobre a música como forma sonora em movimento motivou o surgimento de uma abordagem formalista seguida por Combaré, Stravinsky, Langer e outros. Autores como Krotchman acreditam que a música possui significado e estado emocional, características que podem ser identificadas pelo pesquisador. Estetas marxistas optaram por uma abordagem social, enquanto compositores estetas como Wagner, Hindemith, Schoenberg, Stockhausen e outros focaram mais intensamente as questões técnicas envolvidas na criação musical. Trabalhos como História Mundial da Dança de Kurt Sachs, 1932, procuraram identificar e apresentar a partir de uma perspectiva histórica os diversos tipos de danças praticadas na Europa, enquanto estudos para a reconstituição de passos e estilos de danças históricas com a finalidade de sua revitalização surgiram a partir da década de 1950, com Mabel Dolmetsch, Melusi Wood e Karl-Heinz Tauer. Posteriormente, entrou em jogo o estudo do contexto social e político da dança, a partir dos trabalhos de Marie-Françoise Christol, Jean-Michel Guilcher e François Lezour, entre outros. Considerações finais. A musicologia internacional é uma ciência com características próprias e já bem estabelecidas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Com raízes da antiguidade, constituiu-se em atividade autônoma a partir do pensamento cartesiano e iluminista nos séculos XVII e XVIII, porém definindo-se enquanto método científico somente no século XIX. Originária de uma visão positivista, a musicologia reuniu uma série muito grande de atividades que até hoje são praticadas, apesar das transformações metodológicas e de enfoque que surgiram no século XX. A musicologia, no entanto, tem se preocupado a partir da década de 1970 com uma visão mais interpretativa e com novas perspectivas de trabalho para além do modelo positivista, fazendo surgir, assim, o que já pode ser denominado nova musicologia. Na musicologia europeia e norte-americana, no entanto, essa superação foi possível pelo acúmulo de resultados da fase positivista, pela grande multiplicação de pesquisadores e visões e pelo próprio desenvolvimento metodológico que ocorreu no século passado. O caso brasileiro tem vários paralelos em relação à musicologia internacional e, de maneira geral, pode-se admitir que, nos séculos XIX e XX, o Brasil comportou-se principalmente enquanto receptor da musicologia europeia e norte-americana, embora estivesse mais interessado na música composta e praticada no país do que na música internacional. Por outro lado, não existiu no Brasil a mesma rapidez receptiva e o nível de desenvolvimento observados no contexto europeu e norte-americano, permanecendo a musicologia nacional até meados da década de 1990 restrita à visão positivista e a um pequeno círculo de especialistas. Foi somente nessa fase que começou a surgir uma nova musicologia brasileira, ou melhor,
um período de transição para essa nova musicologia, que levará algum tempo para consolidar-se.